Meus caros alunos, professores, a paz do Senhor, graças a Deus estamos aqui. Infelizmente, só eu e o presbítero Otoniel desta feita, né? Porém, estamos aqui no quarto ciclo deste que é um projeto abençoado, nascido no coração dos nossos pastores aqui do Rio Grande do Norte, pastor Martim Alves da Silva, pastor Reinaldo Odilo. Nós fazemos parte deste departamento, que é o DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, que lançou esse projeto EBD em Síntese Podcast. Você, claro, é nosso convidado. Você, se não se inscreveu, se inscreve aí nesse canal abençoado. Compartilha com os teus amigos, com os alunos. Afinal de contas, o conhecimento da palavra de Deus é o que a gente pretende disseminar através desse trabalho. Graças a Deus, nós temos muito o que agradecer por essa oportunidade. Você é sempre nosso convidado. Se inscreva, tá? Aperta o sininho para receber as notificações e nos acompanhe. Vamos juntos nessa jornada, continuando já quarto ciclo da nossa lição do discipulado. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor, alunos, professores, e também o senhor presbítero Otoniel. A paz do Senhor, querido. Paz do Senhor, meu irmão, diácono, Raniel. Mais uma vez estamos aqui nesse grande projeto, que deixou, na verdade, de ser apenas um projeto, né? A gente fala projeto, mas é, na verdade, uma realidade já. E estamos aqui para justamente cooperar neste momento maravilhoso, neste dia que o Senhor nos tem concedido. Amém, graças a Deus. Estamos aqui, lição de número 2, que tem como título Você é Sal e Luz. Essa lição é uma lição, digamos assim, muito fácil de conversar, porque tem elementos concretos que qualquer pessoa entende, qualquer pessoa compreende. A importância do sal no nosso dia a dia, a importância da luz no nosso dia a dia, né? Isso é qualquer pessoa de qualquer faixa etária, de qualquer condição social, de qualquer nível de conhecimento, saberá distinguir a importância do sal e da luz. Qualquer criança, né, presbítero Otoniel, se você dá uma comida insossa para ela, vai perceber na hora, vai dizer que não quer comer e tal. E a partir daí, eu quero sugerir como dica pedagógica, vamos dizer assim, uma pequena dinâmica no início da aula. E isso qualquer professor pode fazer em sala de aula, levando um biscoito, que é uma coisa simples, ou uma fruta, ou um alimento que, sendo oferecido sem sal ou com sal, vai ter um realce de sabor completamente diferente. Isso pode ser o início da discussão da aula, não é, presbítero Otoniel? Um biscoitinho, né? Acho que todo mundo tem em casa, né? É isso. Se não, faz, né? Faz ali, compra ali Faz a um massa e faz aquele alimento, né? biscoitinho. Ou faz um alimento, né? Algo Isso. que seja fácil de levar, fácil de fazer, e que as pessoas possam provar, e o professor não precisa dizer, ele pode entregar 2 potes, né? Um com sal, outro sem sal, e dizer, prove aí, o que é que você percebe de diferença? Porque visualmente, o alimento com sal ou sem sal, ele não é percebido. Assim como muitos crentes, né, envolvidos na sociedade, num primeiro momento, a sua presença não é percebida, mas quando você tira o sal, você tira esse elemento, o paladar percebe na hora, né? Então, a gente dá essa dica, essa sugestão, que é fácil de implementar e que gera uma discussão que vai enriquecer o nosso tema, né? Aí nós temos Mateus capítulo 5, né, presbítero Otoniel? O que é que eu pude observar? É que todo este quarto ciclo, ele se baseia no Sermão do Monte. Os irmãos sabem, né? Os irmãos sabem que a Bíblia não dá esse título. Esse título foi dado pelas pessoas que enriqueceram a palavra de Deus com as epígrafes, com os comentários, e aí carinhosamente chamaram Sermão do Monte, porque Jesus subiu no monte, começou a ensinar, e todo crente ele já conhece por esse nome.
Então, o Sermão do Monte ele vai de Mateus capítulo 5 a Mateus capítulo 7, e que vai na sequência das lições deste quarto ciclo, desta lição, começando capítulo 5, e, portanto, nós estamos na lição de número 2, estamos ainda em Mateus 5, versículos 13 a 16. Então, o encadeamento lógico de todo o quarto ciclo é justamente o Sermão do Monte. E eu quero dizer para vocês, o Sermão do Monte, para mim, presbítero Otoniel, ele é como se fosse a constituição do céu na terra. É como se fosse a carta magna de como um cristão deve se portar na terra. Significa dizer que, fazendo um paralelo com a nossa Constituição Federal brasileira, né, que fala de direitos, deveres, etc., nós temos este Sermão do Monte, que foi dividido assim em capítulos. A gente sabe muito bem que essa divisão não é original, ela foi alguns séculos depois, mas que, para facilitar nosso ensino, nosso entendimento, se encontra de Mateus 5 até Mateus 7. Portanto, essa é a lógica, essa é a representação do que está no título da lição de uma forma geral. Veja bem, a lição de discipulado, né, está como um tema central, portando uma nova identidade. Isso é perfeito, né? Isso é perfeito, porque, na verdade, nós estamos assumindo a identidade de cidadãos do céu, e esta é a nossa regra de fé, de prática, que é a palavra de Deus, muito bem explicadas pelo próprio Jesus Cristo, naquele monte, naquele momento singular da história. Ali foi logo no início do seu ministério, né, presbítero Otoniel? Ele estava passando todo o beabá, vamos dizer assim, todo o beabá, de como um cristão deve agir no seu dia a dia, nas suas ações. Preceitos da vida moral, né, cotidiana. Perfeito, muito bem. Tratamos em outras lições sobre a questão moral e da ética, né? E o Sermão do Monte, ele se encaixa muito bem dentro dessa perspectiva. Em primeiro lugar, porque o Senhor Jesus está trazendo a ideia para a comunidade que, em princípio, ali de judeus, compreendiam, mesmo que de uma forma distante, compreendiam muitas coisas relacionadas à própria lei, às exigências da própria lei, e ele vai trazer a percepção e a ideia para os seus ouvintes como deveria ser a prática da palavra de Deus, né? A prática da lei como deveria ser cumprida, uma vez que ele, na sequência do próprio capítulo do sermão, ele diz que não veio abrogar, né, a lei, mas cumprir. Então, ele traz a ideia de como esta lei seria cumprida nos seus discípulos. Por isso, sal, por isso, luz. É uma Aí nós vamos adentrar praticidade, depois sobre, né? isso é uma praticidade grande, né? Que Isso. essa lição nos traz. E a gente tem, obviamente, também, como toda lição, os nossos objetivos, né, presbítero Antônio? Nos fala mais um pouco sobre isso. Bom, os objetivos da nossa lição de hoje, são, na verdade, três, né? Três objetivos principais. Temos aqui, a lição diz que o professor ele tem que explicar o significado e as implicações na vida do cristão das expressões sal da terra e luz do mundo, inspirar seus alunos a fazerem a diferença neste mundo através da pregação do evangelho e das boas ações que encaram os valores divinos, e o terceiro é conscientizar seus alunos das responsabilidades que temos de influenciar a sociedade. Então, pelo próprio objetivo da lição, nós observamos que no Sermão do Monte, Cristo traz justamente extrato e traz a realidade, o que seria e como deveria viver cada cristão que estivesse nele. Por isso que ele dá o exemplo do sal e vai trazer também o exemplo da luz nesta lição especial. E tratando do sal, quando Cristo ele justamente vai dizer que os discípulos são o sal da terra, ele tinha em mente a perspectiva do que seria, na verdade, o sal, né? O que seria o sal, primeira coisa, para que serve o próprio sal, esse elemento aí, sal, segundo. E, vamos dizer assim, historicamente falando, como o Senhor Jesus, ele
se referia e a importância dele para a própria comunidade hebraica, né? E esses exemplos, que eram apenas figuras, que poderiam passar despercebido por pessoas, Cristo traz para fazer uma aplicação à vida daqueles que seguem ele. Porque se ele está tratando de preceitos éticos da lei, morais da lei de Moisés, e ele diz que a nova perspectiva dele, porque sempre... Então, e depois ele traz a ideia do que seria e como se deveria ser praticado aquelas palavras. Então, quando ele se utiliza do sal, ele traz como uma vocação, a verdade é essa, uma vocação que qualquer pessoa que queira cumprir essa vocação, existe um sacrifício no meio dele. Não tem como desligar-se, porque o sal, primeiro ponto que vamos tratar aqui, ele vai se dissolver. Para ele ter a sua finalidade principal, a primeira coisa que ele tem que fazer é dissolver. Isso em água, né? Se for o caso. Mas também ele preserva. Todos nós sabemos disso. Ele preserva. Então, o serviço aqui do sal sempre vai acontecer a partir da entrega de cada um de si próprio. Por isso que se eu e você, como crente em Jesus, somos o sal da terra, esse sal, ele vai refletir, não em brilho, vamos assim dizer, né? Mas a sua ação. A sua ação seria uma ação justamente para designar a cada um de nós. Seria designado através justamente da sua ação, da proporção que há em cada um de nós. Primeiro ponto que nós precisamos tratar aqui, porque ele vai continuar dizendo que se nesse caso o sal não presta, aí Jesus vai dizer que ele vai ser jogado fora, que é o chamado sal insípido, e será pisado pelos homens, não é assim? E por que Jesus está fazendo os discípulos entender isso? Porque ele tem em mente nada mais, nada menos, de que aquele sal que de uma forma assim geográfica e histórica, para nós entendermos um pouco, o sal que seria obtido ali das margens do Mar Morto. Né? Esse sal ele era trazido em grandes quantidades, também ali do deserto da Síria, alguns dizem, né? Isso são pessoas que trabalham esse assunto, eles dizem que vinha também dessa região da Síria. Então, facilmente era adquirido, e nós sabemos que a ideia do sal, que seria insípido, se tornaria insípido, na verdade, tinha uma explicação bem interessante. Porque, segundo alguns, até arqueólogos também, uma grande quantidade de sal era levada ao templo, né? Que, inclusive, fazia parte dos sacrifícios. Sal era uma forma também de sacrificar, tanto para o cereal como para as ofertas que seriam as outras ofertas relacionadas aos animais, né? Então, havia uma grande quantidade que era colocada em armazéns. Para nenhum dia de chuva, e também nevava, né, Israel, em algumas vezes, mas molhava-se o pátio. E uma das situações que esse sal iria servir era justamente ser espalhado para que as pessoas não escorregassem no pátio. Consequentemente, a multidão que ali estava, o adorador que vinha de outro lugar, ele passava naquele pátio, ele estava pisando em cima daquele sal. Consequentemente, Jesus, com essa visão, ele está demonstrando para os discípulos que se o sal não presta, ele será pisado pelos homens. Ser pisado pelos homens é ser humilhado, ser pisado pelos homens, nessa visão que Jesus está trazendo para os discípulos, tem essa conotação de ser humilhado, de não dar o seu sabor que deveria dar, de não trazer realmente a função que deveria trazer. Então, não presta, ele vai ser jogado e vai ser pisado. Então, Jesus via dessa forma. Ele tinha em mente essas pessoas que estavam passeando no pátio e pisando no sal. E ele, como grande professor que é, praticamente trouxe a ideia de que se nós não produzíssemos, na verdade, o que o sal deve produzir, preservando e fazendo com que o gosto na alimentação ocorra, aí espiritualmente, tipologicamente, vamos dizer, Jesus está dizendo que as nossas atitudes, elas vão dizer muito, porque o texto que nós lemos lá na frente vai tratar de luz também. Então, eles estão interligados para entendermos que Jesus está falando das atitudes e não apenas das palavras das pessoas. Nós, como cristãos, agimos
devemos agir, na verdade, mais do que falamos. Isso ele tem em mente, professor Raniel. Em primeiro ponto, eu gostaria de justamente pontuar essa situação aqui com o irmão. Perfeito. O que acontece é que o sal, como o senhor bem disse no início, ele é dissolvido, significa dizer que ele se mistura, ele passa a não ser visto, porém ele pode ser facilmente sentido e o seu efeito não só no sabor, mas na conservação. Se o professor também quiser usar isso como exemplo, pode levar uma embalagem do próprio biscoito, alguma coisa assim, e lá na ficha técnica do alimento tem teor de sódio. Esse teor de sódio, ele é presente em várias embalagens de vários tipos de alimento e é uma quantidade tal de sal que vai ajudar a conservar aquele alimento, aquele biscoito, qualquer que seja, principalmente os alimentos perecíveis. Então, aqui para o Nordeste, aqui no nosso Nordeste, não sei se você que está nos assistindo é da região Nordeste, a gente tem um exemplo aqui, presbítero Antônio, da carne seca, que é uma delícia. Como é que é feita a carne seca? Carne de sol, carne seca. Aqui, a gente tinha, antigamente, a dificuldade de se locomover e, por longas distâncias, longos períodos, não se tinha geladeira, não se tinha isopor. A verdade é que o alimento, para ser preservado, ela colocada uma grande quantidade de sal, porque o que é que ele faz? Ele desidrata, ele tira os sucos do alimento, da carne, e quando você colocava ao sol, né, ela secava, a luz juntamente com o sal fazia o que se faz até hoje, né, nos tempos antigos se fazia também, né, nos tempos de Jesus e outros se fazia também. Então isso é um costume milenar, que é colocar o sal na luz, que é no sol, né, que a gente chama carne de sol, e é um exemplo também interessante que fala do efeito conjunto do sal e da luz. E isso faz o que com o alimento? Preserva o alimento, ele passa a durar muito mais. E a palavra de Deus usa isso como exemplo para dizer o quê? A presença do crente no mundo, ela deve impactar, ela deve conservar, porque sem a igreja, sem você e eu no mundo, este mundo já teria apodrecido, assim como aquele pedaço de carne que é transportado sem refrigeração durante 1 ou 2 dias. É suficiente. Então, a presença do sal, não só dando sabor, não só como esse elemento que ele traz a questão da culinária, do sabor, essa questão do paladar, ele tem a questão da conservação e ele tem uma coisa que eu acho interessantíssima, presbítero Otoniel, que eu não vi na lição, é que ele é acessível. O sal é acessível. Qualquer pessoa tem acesso, é barato. Se você pegar o sal no supermercado, o que custou aquele sal é mais o transporte, é mais as pessoas que carregaram o caminhão, o diesel do caminhão. O custo dele tem muito mais a ver com o transporte, com a logística, do que propriamente com o custo de fazer o sal. Porque é um custo ínfimo, né? Porque ele é baratíssimo de se obter. Apesar de que, se a gente fosse falar do sal, a gente estava conversando aqui nessa gravação, a gente teria tipos de sal. Tem sal que são obtidos em cavernas, pela mineração, tem sal obtido em montanhas, né? O sal do Himalaia, tem o sal gema, que é um sal mais nobre, mas a gente não vai entrar nesse mérito, né? O importante, caro professor, é ficar claro para o aluno que, assim como o sal, nós que somos igreja, nós que somos cristãos, nós temos que dar sabor ao mundo, nós temos que conservar o mundo, e isso fala de pecado, fala de santidade, né? O sal, ele salga, purificando, transformando, fazendo diferença no mundo. Isso é o que é o X, é o ponto central da lição. Então, a primeira parte da lição fala sobre o sal. A gente tem inúmeras coisas para falar sobre o sal, mas aí encerra o primeiro ponto dizendo o seguinte: o sal, para ter utilidade, ele precisa salgar, senão ele é pisado, como bem falou o presbítero Otoniel. E já seria uma outra função, também daria um outro estudo, né? Eu já tive a oportunidade de ir em lugares que nevam,
E já vi as pessoas com as pás jogando sal, porque ele ajuda a derreter a neve e tirar a umidade, porque ele absorve a umidade e fica seco, né? E isso evita que as pessoas escorreguem. Você vê, isso Mas acontecia, né? né, Acontecia justamente lá. Só uma até coisinha aqui do hoje, né? professor. Só Sim, 3 situações especiais que eles eram utilizados lá no antigo, entre os povos antigos, né? Era para a alimentação, isso aí todos nós sabemos. Medicina também, né? Utilizava-se para fins medicinais. E a terceira situação, não só medicinal, mas também para essa questão da adoração no templo, porque ele era utilizado para os cereais e também nos sacrifícios. Então veja que tinha uma função importante lá na época de Jesus, a figura do sal, né? Que é o cloreto de sódio, né? sim, sim, sim. E tem também uma parte aqui no auxílio didático da lição que fala dessa questão do sal do Mar Morto, fala da lixiviação. Lixiviação é um empobrecimento do material, né? Isso também é utilizado na engenharia, no estudo dos solos, que a lixiviação é o empobrecimento da camada superficial. E quando você tem um sal que ele não como se diz, refinado, ele é pobre. Então, ele é lixiviado, né? Ele sofreu a lixiviação, ele é pobre de minerais e ele não serve. E isso também, para a gente não esquecer, o sal é associado à sabedoria. E a falta de sal seria a tolice. Então, no ensino rabínico, né, da época, eles também associavam a presença do sal com a presença da sabedoria. É lógico, a sabedoria divina, né, que vem de Deus. O crente, por definição, portanto, é uma pessoa sábia, é uma pessoa que traz tempero, né, que tem temperança, está lá em Gálatas 5, né, fala sobre isso. Temperança faz parte do fruto do Espírito. Portanto, o sal, querido professor, daria uma aula só sobre ele. Mas como a gente tem também o sal e a luz, e isso está no contexto da lição, a gente vai para o segundo tópico, luz do mundo. Esse é outro ponto que daria uma outra aula somente sobre luz, né? E eu queria puxar aqui a expressão original, né? Luz do mundo. A gente vê lá no Gênesis, né? Na criação, o Senhor falando, né? O Senhor Deus falando, haja luz. Que palavra é essa, presbítero Otoniel? Existe alguma coligação dessas palavras aí, luz, o original grego? O que é que isso quer dizer? A gente sabe que, trazendo do original grego, a gente tem mais de uma expressão para essa palavra luz, não é verdade? Nós estávamos conversando, antes de iniciar, sobre os detalhes, só que nós estávamos conversando sobre o hebraico, né? No hebraico, luz ela teria uma conotação justamente de esplendor, né? A luz, sem a luz, nós não temos inclusive vida, né? E nós conversando, nós descobrimos não, né? A palavra não seria descobrir, chegamos aqui a uma conclusão de duas situações com relação à própria luz. Porque a primeira luz, ela vai de fato aparecer na criação aqui no planeta Terra, né? Quando Deus diz, haja luz. Nós vimos que ali nós estamos falando justamente de uma forma de luz, aquela luz natural, por assim dizer. Vamos chamar aqui de a questão da Luz primária, isso, né? luz primária, eletromagnetismo, né? Então, essa luz, Comprimento de onda, fóton. isso. Essa luz aí, que seria chamada luz primária, eletromagnética, o hebraico, diferentemente da luz, não vamos chamar secundária não, mas a luz como objeto, que seria produzido pela lâmpada, que seria produzido pela própria vela, né, como nós conhecemos. Então, essa luz, o termo já não seria o candeeiro, ela é produzida por uma outra substância, né, que seria aí o óleo, vou dar um exemplo aqui do óleo, que seria uma outra aula, o óleo, né, na presença para que a luz ela viesse a apresentar-se. Então, a luz física, essa luz que seria física, seria a luz primária, o or no hebraico, e a luz que
que nós também tratamos na lâmpada, porque o texto da lição de hoje, ela diz assim: vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, que na verdade, alqueire era uma medida de volume, que cabia aí cerca de 12,5 litros. Ou seja, Jesus está se referindo aqui não à luz or, que essa luz or, vamos dizer assim, provém dele, porque ele é a luz do mundo, espiritualmente, né? Topologicamente E falando. nós refletimos a sua luz, Refletimos a sua né? luz. Nós não Aí, temos em nós a luz, nós refletimos a exato. luz dele. Isso. Ao refletir essa luz que seria o hebraico ner, né? Essa luz refletida, essa luz como objeto, que seria, no caso aqui, já um substantivo, né? Então, nós observamos que essa luz refletida, sendo dele, ela vai ter uma conotação. Você não pode estar escondido, né? Tem que estar no velador. Consequentemente, vai aparecer e vai chamar atenção. E se chamar Presbítero atenção... Antoniel, né, é importante dizer que as casas antigamente, a gente não tem energia elétrica nos tempos bíblicos, então as Isso. casas tinham um espaço reservado para colocar o candeeiro, né, é o velador, que era um lugar alto, né, que ficava nas varandas ou nas salas e tal, e ali, inclusive, tinha umas marcas assim escuras, né, porque aquilo ia queimando a lamparina, queimava até um pouco a pintura, ficava meio escurecido, mas ali era o lugar mais alto, mais visível para se colocar a lamparina para iluminar ao redor. Então, uma lâmpada era colocada no velador, né? Justamente o ponto mais alto, mais visível. Mas diga lá. E com isso, quando ela está no velador, no ponto mais alto, além dela refletir para todo o ambiente, não tem quem não observe onde a luz esteja. Não é verdade? Não tem quem não observe. É essa a ideia que Jesus está trazendo. Uma vez que nós dizemos que estamos nele, dizemos que estamos em Jesus, e se estamos nele, nós devemos refletir a própria pessoa de Cristo. Como é que eu reflito esta luz? Diz as Escrituras que o Espírito de Deus ele entrou em nós. Quando nós nos convertemos, Jesus entrou em nossa vida e nós nascemos de novo. E se nós nascemos de novo, nós temos a nossa luz através do próprio Espírito, através do próprio fruto que é do Espírito. Então, na verdade, o Sermão do Monte, ele demonstra, e com essas palavras aqui que nós estamos conversando, ele vai demonstrar justamente o caráter do Senhor, certo? Esse caráter que não é algo que fica apenas de uma forma subjetiva, mas objetivamente ela apresenta-se. Não tem como você ser discípulo de Cristo e não agir como ele agiria nas circunstâncias. E quando você age como ele Ou querer agiria, permanecer, consequentemente vai chamar atenção. ou querer permanecer escondido, velado, né? Isso, não tem como. Embaixo do alqueire, né? É aquele Uhum. cristão que não quer ser reconhecido como cristão. Isso não faz sentido pela palavra e é isso que Jesus está ensinando. Olhem, vocês precisam ser esta luz. E quando a gente fala esta luz, isso também fala de esclarecimento, tá? Fala de iluminação da mente, fala de esclarecimento, fala de trazer o conhecimento para quem não o possui. Então, quando a gente é esta luz, a gente não só é exemplo, né, presbítero Antoniel? Ser alguém exemplar, mas a gente é o veículo a partir do qual a palavra de Deus chega aos corações, iluminando a vida e a mente das pessoas. Isso é a chegada do evangelho na vida de uma pessoa através de mim e através de você. Então, daí o exemplo da luz, né? Trazendo Por essa isso que ele diz, professor, iluminação. por isso que se você ler o versículo de número 16, ele vai justamente trazer essa ideia que você está falando aí. Jesus não está dando o exemplo apenas simplesmente para falar de um objeto que está refletindo luz. Não. Ele disse assim, assim resplandeça a vossa luz, porque assim ele está fazendo ligação com um texto anterior, que você não pode, em hipótese nenhuma, deixar escondido. Se ficar escondido, você não resplandece, não aparece a sua virtude, não aparece a sua palavra, não aparece Deus através de você. Então, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens.
Aí ele vai dizer, para que vejam as vossas boas obras. Então, note que está ligado à atitude de cada um de nós. A luz ou o sal são as nossas atitudes, que vai ser refletida, ou vai ser saboreada, ou vai ser apresentada às pessoas. Jesus está dizendo isso para cada um de nós. E numa lição de discipulado, a ideia é essa. Eu nasci de novo. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Tudo se fez novo. E se tudo se fez novo, é porque sou, não tem como dizer outra palavra, novo, ou nova criatura. Consequentemente, as minhas atitudes, ela vai ser opostas do que eram quando não era a pessoa, quando não estava em Cristo. É por isso que eu sempre digo, nesse caso aqui, a gente não tem que desassociar a Gálatas, no capítulo 5, as obras da carne e o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito vai refletir justamente esse sal e essa luz nesse texto. Presbítero Antônio, a gente falou da palavra or, né? Or, que é a luz primária, e falou da palavra ner, que seria essa luz de um objeto, uma luz, não vamos dizer secundária, mas uma luz que não é a luz primária. E aí a gente tem, por exemplo, em passagens como Provérbios 13, 23, Jeremias 4, 3 e Oséias 10 e 12, falando que essa luz, ela assume um sentido, sinaliza um sentido, como se eu estivesse arando, cultivando a terra pela primeira vez. Então, de um modo figurativo, essa palavra ner fala de um novo começo. O senhor falou aí, a gente é novo, né? Novo procedimento, nova vida, nova pessoa. Então, esse ner também remete, né, nessas passagens que eu citei, a um novo começo, uma nova história, um esclarecimento que lhe trouxe uma nova roupa, uma nova roupagem, uma nova mente, né? A palavra de Deus fala que nós temos a mente de Cristo, fala que nós somos, né, exemplo, fala que nossa vida é como uma carta aberta, eu acho que é em Coríntios, né, que fala, nossa vida é como um livro aberto, uma carta aberta para ser lida pelo mundo. Portanto, todos são exemplos que são trazidos nesse Sermão do E Monte um que Jesus Cristo exemplo, fala, né? um exemplo interessante, professor, que todo novo convertido, eu acredito que saiba desse, desse versículo, é o Salmo 119, 105, né? Sim, Lâmpada, muito bem lembrado. lâmpada para os meus pés é a tua É a tua palavra palavra e e luz luz. para os meus caminhos. Note que ele diz que lâmpada é a palavra, mas o que vai sair da lâmpada é o quê? A luz, e ela vai A ser o quê? Para os iluminação, caminhos né? dele. E isso, ou seja, para que ele não tropece, justamente pela ideia de que na época ele não tinha esse luzeiro que nós temos hoje. Temos grandes postes, né, luminária, não era assim, né? Na época do rei Davi. E a ideia aqui é justamente o quê? De que no escuro a luz vai resplandecer e não tem como não ser vista. Então Jesus diz para nós justamente isso hoje. As nossas atitudes é que vão falar. Juntamente com a questão do sal, a luz aqui ela vai dar justamente essa ideia de, de, de aparência, vamos dizer assim, para o mundo. Inclusive, eu queria até, não li, mas vou ler agora, em Colossenses capítulo 4, versículo 6, que no caso aqui está se referindo ao sal ainda, mas não significa dizer que nós não podemos também usar na questão aqui da própria luz, porque tem uma coisa a ver com a outra. Versículo 6 de Colossenses 4 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Ou seja, as nossas palavras temperadas com sal, o apóstolo quer dizer que nossas palavras não serão apenas palavras, mas elas serão corroboradas pelas atitudes, certo? E essas atitudes refletem quem está do nosso lado. Por isso que Jesus diz, ela resplandeça diante dos homens. A nossa luz vai ter que resplandecer. O sentido aqui é bem prático, para que você observe que o Senhor ele tem, ou espera, na verdade, de nós, que cumpramos com fidelidade as Escrituras. Perfeitamente. Você ia Olha, dizer... olha só, tem uma outra coisa também que eu me lembrei aqui, professor, que é o Sim, seguinte.
A gente tem a lição falando sobre trevas, né? Isso. Vamos dizer assim, uma é antagônica à outra, uma é antítese da outra, né? A Hum. luz e as trevas. E alguém perguntou para uma pessoa mais sábia do que nós, né? Diz assim, o que é trevas, né? E, basicamente, as trevas são a ausência da luz, porque fisicamente as trevas não existem, né? Então, como é que você explica trevas? É só tirar a luz. Então, a gente fala de trevas, olha, eu andava em trevas. Andava em trevas. O que isso significa? Eu não tinha a luz. Então, a gente fala de trevas, né, como uma coisa ruim. As trevas são basicamente a ausência da palavra, a ausência do novo nascimento, a ausência de Deus na vida, a ausência de Jesus Cristo no teu coração. Isso é trevas. Então, as trevas elas não existem em si mesmas, elas basicamente são a ausência da presença de Deus na vida de uma pessoa. Na hora que você traz a iluminação da palavra de Deus, o conhecimento, né, a respeito da salvação, chegou a luz. Quando chega a luz, meu irmão, não tem como ficar as trevas. É dissipado tudo, né? Dissipa Toda tudo. Então, é, essa é a, ignorância. essa é a lição de hoje, esse exemplo tão feliz que Jesus É Cristo exato. deu do Só sal uma e da ideia. luz. Diga, meu Uma amado. coisa interessante, Daniel. Nós falamos aqui da questão hebraica e o texto grego aí de Mateus, o termo ali seria fós, né? Fós. Justamente tem a ideia de luz, porque o grego é muito parecido, a ideia dele com a língua portuguesa. Então, seria luz, que seria luz literalmente. Então, quando Jesus está dizendo esse termo, a tradução, né, para a língua grega, em outras palavras, ele está propriamente informando a respeito de um resultado do que seria manifesto. Um resultado que seria manifesto aqui no Novo Testamento, seria uma manifestação, vamos dizer assim, da autoexistência do próprio Deus. Porque seria você vai estar, na verdade, refletindo, né? Da iluminação aqui divina. E revela essa vida por meio de quem? De Jesus. Isso está no conceito do dicionário de Strong. Ou seja, essa luz, Foz, é, na verdade, uma emanação que você não seria portador dela. Simplesmente como gerada por você, mas você seria portador porque gerada pelo próprio Deus. Essa é a ideia aqui de luz que Jesus traz no Novo Testamento e que Mateus aplica e que o grego do Novo Testamento informa. E no Ela latim seria, irradia. no latim seria também parecido, que é lux, né? O interessante é que, independente do idioma ou da antiguidade do idioma, a ideia aqui é que há uma distinção da luz primária, que vem de Deus, né? Que traz essa iluminação, né? E que nós refletimos. Muito bem. Professor, nós estamos caminhando para o nosso final. Eu agradeço a você, professor. Não se inscreva de se inscrever, compartilhar, ativar o sininho. Siga conosco. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que está assistindo. Comente, né, também. E vamos seguir juntos neste quarto ciclo. Eu me despeço aqui de todos e passo a palavra final também para o senhor. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, pela luz que provém dele, né? Que nos fez sal também dessa terra. E os resultados desta luz e do sal é a reconciliação, é o perdão, a transformação imediata e completa no relacionamento. Isso, inclusive, vai estar dito no aprofundando-se da lição, professor. Então, não se Sim, esqueça, finalzinho. medite. Em vez de hostilidade, haverá aceitação. Em vez de inimizade, Deus está sempre trabalhando de pecado. Então, uma coisa é certa. O Senhor Jesus, ele veio ao mundo, a luz do mundo, a luz raiou
nas regiões da sombra da morte. E ao raiar, ela alcançou a cada um de nós. E nós somos gratos por isso. E, para finalizar, não se esqueça, uma vez que você é luz, essa luz tem que resplandecer. Se você é sal, esse sal tem que estar ativo e não insípido. Com suas atitudes, com seu modo de falar, com suas obras, isto glorificará a Deus. Porque não se esqueça, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Muito obrigado, Pai do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Fica conosco. Vamos seguir juntos. Nos encontramos novamente na lição de número 4. Deus abençoe. Fiquem com Deus e uma excelente aula em nome de Jesus. Amém.